Boa tarde, meu nome é Luiz Fernando Rosseto e sou acadêmico da 7ª fase de Fisioterapia da Universidade do Contestado. Hoje a gente vai passar uma palestra para vocês sobre o tema climatério e menopausa. Então, primeiro a gente vai começar diferenciando o que é o climatério e o que vai ser a menopausa. A menopausa é a última menstruação da mulher. Sendo que para ser considerado menopausa, a mulher tem que ficar por um período de 12 meses sem menstruar. O que acontece muito é as mulheres menstruarem, ficar 1, 2, 3 meses sem menstruar e voltar a menstruar. Aí não é considerado menopausa. Só vai ser considerado menopausa se houver esse tempo de 12 meses sem menstruar. O climatério, então, é toda a fase que vai abranger a fase pré-menopausa, que vai ser todo o período fértil da mulher, e a fase pós-menopausa, que vai abranger todo o restante da vida da mulher. Olá, meu nome é Tainara Vissoto, eu sou acadêmica do curso de Fisioterapia da 7ª fase. Eu vou dar continuidade falando sobre as alterações hormonais da menopausa. Então, na menopausa, os ovários eles vão passar a produzir uma quantidade menor dos hormônios estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos, fazendo com que em uma determinada fase a menstruação cesse, ou seja, a mulher pare de menstruar. O diagnóstico da menopausa ele só vai ser feito após a mulher passar 12 meses sem menstruar. Justamente porque nessa fase ocorrem muitas oscilações hormonais, sendo que em alguns meses as mulheres menstruam 1 mês, 2 meses, 3 meses seguidos, passam 1 a 2 a 3 até 6 meses sem menstruar e depois voltam a menstruar novamente. Então, o diagnóstico da menopausa só vai ser dado a partir que ela passar 12 meses sem menstruar. Existem alguns exames periódicos que devem ser feitos nessa fase da vida. A mamografia, por exemplo, ela tem um papel importante na detecção do câncer de mama e deve ser realizada a partir dos 45 anos de idade. É um exame que deve ser feito anualmente. O exame Papa Nicolau, ou também conhecido como o exame preventivo de câncer de colo de útero, ele deve ser feito independentemente se a mulher já teve a menopausa, se ela está ou não menstruando e se ela tem ou não uma vida sexual ativa. É importante realizar esse exame anualmente também. E a densitometria óssea, que é um exame que avalia a densidade óssea. E ele detecta a osteoporose desde os estágios mais precoces até os estágios mais avançados da doença. Os principais sinais e sintomas que vão ser apresentando ao longo da pré-menopausa e pós-menopausa, um deles vai ser o fogacho. Se não for o principal, está dentre os principais, que normalmente todas as mulheres nesse período vão apresentar. O que esses fogachos são? São os calorões que todo mundo vai sentir. Esses calorões vão ser mais frequentes na região do tórax da pessoa, a região do rosto, e vão durar em torno de 4 minutos, sendo que não é uma regra. Para algumas podem durar um pouco menos, para outras um pouco mais. O que normalmente se apresenta é mulheres que não conseguem dormir, porque vem essa alteração súbita e parece que a mulher está sendo sufocada por esse calorão. Então o fogacho nada mais é do que essa sensação de calor. O próximo vai ser a menstruação irregular. A gente já falou anteriormente que para ser diagnosticada a menopausa, a mulher vai ter esses períodos de menstruação irregular e depois a menstruação final. Mas a menstruação irregular vai ser o quê? O ciclo vai passar a ser um pouquinho mais longo ou um pouco mais curto em algumas mulheres, podendo durar de 40 a 50 dias, e também o volume menstrual da mulher vai se alterar, tanto para mais quanto para menos. Outro sinal e sintoma muito presente nas mulheres vai vir por causa de todas as outras alterações, que é a depressão. A depressão ela vai acontecer justamente por isso, porque é uma fase nova na vida da mulher, que ela está sofrendo todas essas alterações, e é algo que vai se apresentar em resultado disso. A mulher vai sofrer esses
A ansiedade, ela é um sintoma causado pela diminuição dos níveis do hormônio estrogênio no sangue da mulher, nessa fase da vida. Também existem algumas variações súbitas de humor, que acontecem por todas as alterações hormonais que estão acontecendo no corpo da mulher nessa fase. A mulher pode variar de humor em um único dia, desde uma felicidade extrema a uma tristeza profunda, sem um motivo aparente. Tudo é em função de todas essas alterações hormonais. E lembrando que, caso esteja acontecendo esse tipo de situação, é interessante buscar a ajuda de um psicólogo. Outro sintoma também que pode se apresentar é a secura vaginal. As estruturas que compõem a vagina, elas são dependentes do hormônio estrogênio. E quando ocorre a diminuição da produção do estrogênio pelos ovários das mulheres, vai levar a mulher a ter essa secura vaginal, que pode ser muito desconfortável para a mulher, principalmente durante o ato sexual, que vai levar a outro sintoma, que eu vou apresentar para vocês, que é a diminuição do libido. A mulher vai perder esse apetite sexual justamente porque ela vai ter a dor durante o ato sexual e também vai ser, a redução também vai ocorrer devido às alterações hormonais. Então, todos os hormônios que a gente todos os sintomas que a gente está apresentando para vocês, vai ser em consequência da diminuição desses hormônios que são muito importantes para as mulheres, que é o estrogênio e a progesterona. Um outro sintoma também muito comum é a dor nas articulações, nos tendões, nos ligamentos e nos músculos. E também essas dores são decorrentes das quedas dos níveis de estrogênio. Algo que pode ser feito para mudar essa situação é a prática de exercícios físicos. A pele seca também vai ser um sintoma bem evidente da menopausa e do climatério. Devido à diminuição da produção de colágeno, também como consequência da diminuição do hormônio estrogênio no organismo. A queda de cabelo também, da mesma forma, com a diminuição dos hormônios, o cabelo ele tende a ficar com um aspecto mais fino, mais quebradiço, e ele tende a aumentar a quantidade de... Outro sintoma também que pode se apresentar é a memória fraca. É muito comum que as mulheres, quando estão passando por esse período, vão começar a esquecer pequenas coisas do seu dia a dia, como aonde colocou a chave de casa, aniversários de amigo, essas coisas simples que antes eram muito fáceis de ser realizadas. As unhas fracas também vão se apresentar junto com a questão dos cabelos. Com a diminuição do estrogênio, as unhas vão começar a ficar mais ressecadas, mais quebradiças, tudo que antes a mulher não apresentava. O cansaço também vai vir com as alterações hormonais. Então, como a gente já falou até agora, a questão do estrogênio no corpo da mulher vai movimentar basicamente todo o seu sistema corporal. O cansaço vai vir pela diminuição desses hormônios. Então, a mulher pode começar a se tornar indispostas para situações que antes ela gostava muito de realizar durante o seu dia. O ganho de peso também é bem comum nessa fase da vida, porque com todas essas alterações hormonais, o metabolismo ele fica mais lento, tornando mais fácil o ganho de peso. A dor nas mamas é um sintoma bem comum no início do climatério e ele se torna mais leve quando vai chegando a última menstruação da mulher. A infecção urinária, ela se torna mais recorrente nessa fase da vida, porque a uretra ela é um tecido que é dependente do estrogênio, ou seja, a uretra ela é o canal que vai expelir a urina para fora do nosso corpo. Ela vai transportar a urina para fora do nosso corpo e ela é revestida por um tecido que é muito sensível ao estrogênio. Ela vai se tornar mais fina, mais ressecada, menos elástica e mais irritada. Isso vai se tornar um ambiente, um local propício para a formação para a proliferação de bactérias e assim para infecções urinárias.
Os desequilíbrios e tonturas também são bem comuns nessa fase da vida. Ainda não se tem cientificamente comprovado o porquê eles acontecem, mas como todos os outros sintomas que já foram citados, o estrogênio ele tem um grande papel nessa questão. Outra patologia que vai estar associada à questão da menopausa e no período pré-climatério e pós-menopausa é a osteoporose. A osteoporose é uma diminuição da densidade óssea da mulher. Pode acontecer tanto em mulher quanto em homens, mas na mulher, durante esse período de vida, pode se apresentar com uma maior facilidade. Por quê? Vai haver a redução do hormônio estrogênio, que participa da questão da densidade da matriz óssea, porque ele é um dos que vai ajudar o organismo a carregar o cálcio do organismo para fazer a formação do nosso sistema ósseo, junto com a vitamina D, que também é muito importante para essa síntese da matriz óssea. Então, o hormônio estrogênio ele vai funcionar como uma proteção natural para os ossos da mulher. Com essa diminuição dos estrogênios, os ossos vão passar a ficar mais desprotegidos, ficando com um aspecto tipo como se fosse de um queijo, vai ficar bem poroso a matriz óssea. E vai levar ao aparecimento que existem duas formas. O pré-osteoporose é chamado de osteopenia, que é o início da osteoporose que ainda a gente consegue reverter esse quadro. Já a osteoporose não existe como tu reverter. Tu trata para amenizar a osteoporose, mas não tem cura. Recomenda-se que as mulheres a partir de 40 anos, então é nesse período já entrando na pré-menopausa, realizem regularmente o exame de densitometria. Mais para frente eu vou mostrar uma imagem para vocês do equipamento de densitometria e vou falar sobre como ele vai funcionar. Aqui também eu coloquei no slide que é muito importante prevenir a osteoporose, justamente pela questão de não haver cura. Então é melhor a mulher fazer a densitometria, prevenir ali se tiver uma osteopenia, do que deixar chegar lá num estado severo de uma osteoporose, sofrer algumas fraturas e ter todas as outras intercorrências que vão vir junto com a fratura. Esse equipamento, então, onde é feito a densitometria óssea, a paciente fica deitada aqui, é como se fosse um raio-x que a pessoa vai tirar. É com ele que o médico vai ver como está a densidade óssea da pessoa, se já está numa osteopenia, já está numa osteoporose ou ainda está com a qualidade da matriz óssea ok. A prevenção da osteoporose, então, pode se dar por diversos fatores. Um deles é ingerir cálcio. Claro que não vai adiantar só as mulheres ou os homens começarem a ingerir muito cálcio, que é seus derivados, o leite, o queijo. Não vai adiantar só começar a ingerir isso. Tem outros fatores que vão vir por trás que vão ajudar. Mas a ingestão de cálcio vai ajudar nessa questão da mineralização óssea da pessoa. Outro fator importante é a vitamina D. A vitamina D a gente consegue fazer a síntese dela através dos raios solares. Porém, os raios solares que produzem com maior eficiência a vitamina D ocorrem nos períodos de pico do sol. Então é em torno ali da 1h da tarde até umas 2h30, 3h da tarde. Só que aí tem um problema que pode ser que os raios solares, se tu ficar exposto há muito tempo aos raios solares, pode ser levado ao câncer de pele também. Então tem que ter essa medição do que é benéfico para o que vai levar ao malefício da pessoa. Mas a síntese de vitamina D vai ajudar na questão da mineralização óssea. E a principal, sendo a mais importante forma de tu prevenir a osteoporose, é a atividade física. Todas as atividades que vão gerar impacto ósseo, uma caminhada que tu pode fazer, uma corrida, vai fazer que os ossos sofram um pequeno impacto, e esse pequeno impacto vai fazer com que as células da matriz óssea comecem a se proliferar
e se tornar mais densas. Então, não vai deixar os nossos ossos ficar com aquele aspecto poroso. Vai fazer com que ele fique mais sólido, mais vigoroso, evitando assim fraturas, que é muito comum em pessoa que tem a osteoporose já num grau mais severo. A pessoa está caminhando e do nada sofre uma fratura, cai. Aí vai para o hospital, lá no hospital trata a fratura, só que aí pode ter todas as outras complicações que vêm por uma internação, pelo tempo de tu estar dentro do hospital. Então, o que a gente sempre preza, como em qualquer outra patologia, é a prática da atividade física. O risco de desenvolver uma patologia cardíaca nessa fase da vida, na menopausa, é um pouco maior do que nas outras fases da vida. Isso porque o hormônio estrogênio ele funciona como um protetor do coração, porque ele faz com que os vasos sanguíneos, que as artérias e as veias, elas se dilatem, fazendo com que o sangue flua de uma maneira mais eficiente. Com a menopausa, esses vasos eles perdem um pouco dessa elasticidade, dessa contratividade, fazendo com que tenham um maior risco para desenvolvimento de doenças cardíacas. Hoje, de acordo com algumas pesquisas, 30% das pessoas que sofrem infarto do miocárdio, 30% são mulheres. E essa estimativa só tende a aumentar. E no Brasil, mais de 200 mulheres morrem de infarto por dia. Existem alguns fatores de risco que acabam agravando e acabam aumentando o risco de desenvolver uma patologia cardíaca nessa fase da vida, que é o histórico familiar já para doenças cardíacas, o sedentarismo, a inatividade física, maus hábitos alimentares, maus hábitos de vida, e também o estresse é um fator muito relevante. Não só na menopausa, mas em outras fases da vida também é algo muito perigoso a combinação do anticoncepcional com o cigarro, porque o anticoncepcional ele já causa um monte de alteração hormonal e o cigarro ele causa alterações inflamatórias no corpo todo. E isso acaba se tornando um fator de risco para desenvolver vários tipos de doenças, tanto cardíacas quanto sistêmicas, como o tromboembolismo pulmonar, o infarto, a AVE. E a melhor forma de prevenir todas essas situações é os hábitos saudáveis de vida, evitar vício de fumar, de beber e realizar atividades físicas. Todas essas alterações que a gente acabou de apresentar para vocês, a gente quer deixar bem claro que é normal acontecer com as mulheres, porém, as mulheres podem buscar ajuda especializada através do seu ginecologista ou endocrinologista, fazer a medição das taxas hormonais e aí procurar o melhor tratamento para cada organismo. Lembrando que cada mulher vai reagir de forma diferente e para isso vai precisar de uma forma de tratamento diferente. Como uma dica de exercício que pode ser realizado na sua casa, a meditação simples é uma ótima opção para a diminuição da ansiedade e para um relaxamento corporal. Ela funciona da seguinte maneira: você senta de uma maneira confortável, pode ser em uma cadeira, no chão, como você se sentir melhor, com um maior conforto. Alinha as suas costas, deixa suas costas eretas e fecha os olhos e concentra seu pensamento na respiração, que deve ser lenta e profundamente. Caso você não consiga se concentrar na sua respiração, você pode optar por meditações guiadas que você encontra em canais do YouTube. Outra dica de exercício que tu pode fazer para o controle da ansiedade junto com a meditação são exercícios respiratórios. Então tu pode ter o auxílio de um cabo de vassoura que está em sua casa, segurar com as duas mãos e na hora que você ir fazer a inspiração por via nasal, tu vai elevar o bastão lá em cima e na hora que tu fizer a expiração via oral, tu leva o bastão lá para baixo. Então vamos lá. Inspira. Expira. Para maiores informações de exercícios ou dicas de outras patologias, vocês podem acessar os vídeos anteriores do nosso canal. Obrigado.